Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 6 de março do ano de 2017, e o nosso tema hoje é sincretismo. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Vamos lá, sincretismo. Entre muitas definições de sincretismo, uma das que eu mais gosto de trabalhar é aquela que diz que sincretismo é uma amálgama de ideias provenientes de culturas diferentes. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, essas ideias não são jogadas dentro de uma sopa e servidas a quem tiver fome. Para que essas ideias diferentes possam coexistir, se assimilarem mutuamente e formarem um novo corpo, elas têm que ter alguma ligação, tem de haver alguma lógica, algum sentido. Então, embora muitas pessoas pensem que sincretismo é juntar mostarda com Nescau, a gente entende que não é bem assim. Você pode associar ideias que são de culturas diferentes desde que haja um sentido e uma lógica. E entender isso é muito importante. Quando a gente fala de sincretismo ligado à Umbanda, frequentemente vem à nossa cabeça o sincretismo entre santos e orixás. Porém, antes disso já houve um sincretismo. Por exemplo, quando os orixás foram reunidos num panteão como nós conhecemos hoje, por exemplo, Oxalá, Oxóssi, Oxum, Xangô, Iemanjá, Inhansã, Nanã, por aí vai. Quando se reuniu todos esses orixás num panteão, aí já houve um sincretismo. Pierre Verguer, no seu livro Os Orixás, deixa isso muito claro logo na introdução, pois na África, os orixás eram cultuados separadamente. Então, por exemplo, uma determinada cidade cultuava, um exemplo, Xangô. Uma outra cidade vizinha cultuava Oxóssi. Se essas cidades fossem inimigas, seria uma heresia alguém pertencente a essas cidades cultuar os orixás uns dos outros. Então, cada cidade tinha o seu orixá, e ainda que houvesse um grande reino que reunia diversas cidades, a gente não encontraria um panteão tão robusto como nós vemos hoje. Então, a partir do momento que os sacerdotes negros vindos para o Brasil pela via da escravidão e enfraquecidos pelos senhores, das fazendas que misturavam as etnias para que eles perdessem força, a gente tem que lembrar que a África é um continente, não é um país. Então não houve alternativa para que essa religiosidade ancestral sobrevivesse, senão que ela se mesclasse. Então o sincretismo ele começa aí, quando se reuniu esses orixás num panteão a ser cultuado, coisa que na África não era feita da forma que se passou a fazer aqui no Brasil. Não eram apenas orixás diferentes, eles vinham de culturas diferentes, de costumes diferentes. Eis aí o primeiro processo sincrético ligando aos orixás. Posteriormente, sim, com a proibição do negro de exercer a sua religião, acabou se mesclando, fazendo uma associação entre a figura do orixá e a figura do santo católico. E novamente eu repito, isso não foi estabelecido de forma aleatória, porque para que duas ideias diferentes possam coexistir numa única imagem, é necessário semelhança. Um exemplo clássico, a gente tem orixá Ogum, que é um orixá guerreiro, é o orixá dos metais. E você tem São Jorge, que representa também o guerreiro e que carrega os metais na sua armadura, na sua lança. Então você encontrava paralelos entre crenças diferentes naquilo que poderia uni-los. O curioso é que com o passar do tempo, Ogum e São Jorge se transformam na mesma entidade. Neste momento é irrelevante se São Jorge de fato existiu ou não. O símbolo por trás é que é o mais importante. Tanto é que hoje
você encontra pessoas que tratam os orixás como sinônimos de santos, ou santos como sinônimos de orixás. Passaram a ser uma única e mesma coisa, uma identidade só. E até entro num ponto aqui bastante interessante, que alguns anos atrás surgiu no candomblé um movimento para desvincular o sincretismo, querendo romper com o sincretismo, com o argumento de que não havia mais proibição, portanto eles poderiam cultuar os orixás de forma livre, sem fazer essa associação. Para a Umbanda, essa é uma briga totalmente inútil, sem consequência positiva, porque para nós, um orixá e um santo católico se fundiram. Isso se transformou num caldo cultural, faz parte da nossa cultura. E sempre que eu vou debater esse tema com alguém, eu pergunto: a escravidão terminou em 1888. Por que os orixás sobreviveram mesclados aos santos católicos até 2017? Porque se tornou cultura. Marchar contra isso é arrumar uma briga cultural com a própria cultura, e não creio que o resultado disso, pelo menos da perspectiva da Umbanda, que é uma religião profundamente sincrética, trará qualquer benefício doutrinário. Então, para mim, é uma guerra vã. Para um umbandista, se ele está rezando para Ogum, se ele está rezando para São Jorge, tanto faz. Ele está rezando por uma qualidade guerreira, por uma energia guerreira, alguém que o inspira a lutar contra as dificuldades da vida. Como ele vai chamar essa energia é pouco relevante. O que importa é a fé que ele deposita, aquela fé que foi construída e que tem todo um processo histórico e cultural por trás. Abordar esses assuntos é especialmente importante porque, não raro, nós encontramos pessoas, e às vezes pessoas dentro da própria Umbanda, que entendem que o culto aos orixás na Umbanda é menos puro do que o culto aos orixás do candomblé, como se fosse inferior. E esse é um ponto sempre que eu faço questão de deixar claro, que em religião não existe pureza. Todas as religiões se influenciam mutuamente. Todas as religiões herdam influências de outras. A diferença é que, como uma religião nova, como a Umbanda, você consegue ver isso historicamente mais fácil. E uma religião mais antiga, como o cristianismo, isso já não se torna tão fácil assim à primeira vista. Mas todos sabemos que o cristianismo sofreu muita influência do judaísmo. E por aí vai. Então todas as religiões influenciam-se umas às outras. A característica sincrética da Umbanda não enfraquece o seu corpo doutrinário, não enfraquece a sua doutrina. Pelo contrário, isso a fortifica. A gente sabe, por exemplo, que no campo da biologia, quando os portugueses chegaram às Américas, eles trouxeram muitas doenças que os índios não conheciam. Então eles não tinham anticorpos e um monte morreu. Mas da mesma forma havia várias doenças aqui que os portugueses não conheciam. E um monte de português também morreu. Quando houve a miscigenação, o que aconteceu? O organismo ficou mais forte. A Umbanda, por ser sincrética, não é menos pura que as demais religiões, não é mais enfraquecida por isso. Pelo contrário, isso a torna mais robusta, mais forte, porque absorvendo aquele caldo cultural de várias religiões diferentes, trazendo para seu culto aquilo que é bom, belo e que dá certo, isso fortalece a sua unidade. E não nos enganemos, em matéria de religião, todas herdam influências de outras. Não há nenhuma neste planeta que possa ser considerada pura. E ainda que fosse considerada pura, o que isso tem a ver? Desde quando isso seria razão para desqualificar ou achar que tal é melhor do que outra? Então que nós, pertencentes à Umbanda, tenhamos consciência de que não existe culto puro aos orixás. Que todo culto orixá feito aqui na Terra, seja no candomblé, seja no batuque, seja no tambor de mina, ele é por si só sincrético também.
E ainda que tenha uma tradição mais antiga, isso não significa que ele seja melhor ou que seja mais forte. Dentro da Umbanda, a gente aprende a respeitar todas as religiões, mas vamos tirar da cabeça essa ideia de que o culto aos orixás na Umbanda é mais fraco ou menos puro do que das outras religiões. Isso não faz o menor sentido. Sincretismo existe, sempre existiu e, pessoalmente falando, para mim, é o Darwin da religião. É a adaptação natural que uma ideia vai sofrendo, que um processo de fé vai sofrendo, tornando-se mais robusto na busca da verdade. Ora, quem é que pode em sã consciência dizer que pertence a uma religião ou a um movimento qualquer que seja, que tenha a posse plena e perfeita da verdade? Seria uma loucura admitir isso. Como já disse em outros momentos, todas as religiões são transitórias. Então vamos aprender a valorizar cada religião naquilo que ela tem, na sua estrutura, na sua doutrina, e parar com essa guerrinha boba de estabelecer pureza, ou qual que é melhor, ou qual que é pior, porque isso simplesmente não faz o menor sentido. Vou parando por aqui, lembrando, se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.